cessará. Podem vir lutas e também tentações, mas não acabará o amor nos corações. O amor é o dom maior, com ele tudo é melhor. Não há tristeza nem solidão, mas para a vida a solução. Bom dia, meu irmão, minha irmã, graça e paz em Cristo Jesus. Mais uma manhã na presença do Senhor, mais uma oportunidade de aprendermos mais da palavra do Senhor. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos agora e vamos pedir que Deus abençoe esse tempo que vamos estar juntos, refletindo na palavra do Senhor. Feche os seus olhos. Senhor, diante da Tua presença santa, perfeita, nós nos colocamos em oração e pedimos que o Senhor abençoe esse tempo em que nós vamos refletir na Tua santa palavra, na Tua inerrante palavra, na Tua infalível palavra. Nós te agradecemos pela oportunidade que temos de ter acesso à Sua presença em oração. Mesmo não sendo dignos, nós adentramos o Santo dos Santos em oração e falamos diante do trono, diante da Tua presença, porque Tu és o nosso Deus, mas também o Senhor nos dá a liberdade de Te chamarmos de Pai, do nosso Abba Pai. Nos dá direção na Tua palavra. Visita cada irmão e cada irmã que estão assistindo a esse vídeo, em nome de Jesus, amém. Meu irmão, minha irmã, vamos refletir numa palavra muito importante hoje. Todas que vimos em todos os encontros são importantes e esta também é muito importante. A palavra que vamos refletir hoje é a palavra evangelizar. Evangelizar. Eu quero ler um texto com os irmãos que se encontra em Mateus capítulo 28, versos 18 e 19, que diz assim: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Um outro texto também que se encontra em Marcos capítulo 15, verso 15, Marcos capítulo 16, verso 15, que diz assim: Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Deus nos comissionou
Deus nos chamou para levarmos as boas novas às pessoas. Um dia alguém levou as boas novas a você, e por causa disso, você é de Cristo, você faz parte da família de Deus. Então agora, uma vez sendo da família de Deus, Deus chama você e Deus me chama a levarmos essas boas novas a todas as pessoas com as quais nós convivemos, a todas as pessoas com as quais nós nos interagimos. Esse é um desafio, é um chamado não só para mim, não só para pastores, presbíteros, diáconos ou oficiais da igreja, é um chamado para todos aqueles que fazem parte da família de Deus, e isso inclui você também. Deus quer que você seja um evangelizador, um proclamador das boas novas do Senhor. E às vezes isso parece algo amedrontador para nós. Nós ficamos pensando: como é que vamos fazer isso? Evangelizar, como eu começo? E antes de nós refletirmos em algumas desculpas que damos para não evangelizar, eu quero que você pense em 3 verdades que podem te ajudar a compartilhar a sua fé com as outras pessoas. A primeira delas é que Deus é o primeiro a tomar a iniciativa de ir ao encontro das pessoas. Deus é o primeiro a tomar a iniciativa de ir ao encontro das pessoas. Não é a minha e a sua iniciativa a primeira tomada, é de Deus, é vontade de Deus, é desejo de Deus. Deus, 24 horas por dia, está sempre procurando pessoas que estão perdidas. Os anjos do céu fazem uma festa quando um pecador se arrepende, porque Deus é o verdadeiro evangelista. Então, quando você pensa em evangelizar, Deus já tomou a iniciativa primeiro, antes de você, de ir ao encontro das pessoas. Ele ama as pessoas como te ama, Ele ama cada pessoa, e a iniciativa de evangelizar sempre parte dele primeiramente. Mas também Deus nos inclui no seu trabalho. Embora a iniciativa seja de Deus, Ele quer me incluir e quer te incluir. Deus normalmente usa pessoas para levarem as boas novas. Como é que você chegou a Cristo? Não foi alguém que te levou a Cristo? Que te apresentou o plano de salvação de alguma forma? Deus usa principalmente pessoas. Deus escolheu incluir você e a mim nesse trabalho. Ele não precisaria disto, mas Ele decidiu incluir os seus filhos a levar as boas novas para as outras pessoas. Nem mesmo Billy Graham poderia convencer alguém da cegueira espiritual, quanto mais nós. Mas Deus nos chama a fazermos a nossa parte. Qual é a nossa parte? Orarmos e falarmos da nossa fé. Orarmos, vivermos a nossa fé e falarmos dessa fé às pessoas, testemunharmos o que Deus fez em nossas vidas. Quem é melhor do que você para falar do que Deus fez na sua vida? Você precisa testemunhar. Deus não chamou advogados, Deus chamou pessoas para serem testemunhas do que Ele fez em suas vidas. Mas também tem uma terceira verdade: Deus é responsável pelos resultados. Embora a gente faça a nossa parte, o responsável da transformação da vida, de fazer a pessoa se render e crer, é Deus. Ele é responsável pelos resultados. Ele é responsável. Você pode falar do Evangelho, das boas novas para muitas pessoas, mas quem muda o coração, quem transforma uma vida, é Deus. C.S. Lewis, um escritor muito famoso que antes de se converter era um ateu, ele disse certa vez que no momento da sua conversão, ele disse assim: Deus se aproximou de mim. Uma outra vez ele disse sobre isso também: eu fui arrastado pelo vão da porta. É Deus quem é o responsável pelos resultados. Devemos fazer a nossa parte, mas o responsável pelos resultados é Deus. Crer, fazer a pessoa crer, fazer a pessoa nascer de novo, é tarefa de Deus.
E a evangelização funciona porque Deus é quem toma a iniciativa de nos buscar, e Ele nos inclui nas nossas orações e nos nossos encontros e nas nossas iniciativas. E quando nos pede que a gente evangelize, Ele se une a nós e depois Ele faz o que a gente não pode fazer, que é transformar um coração. Ok, meu irmão, minha irmã? Mas o que acontece? Às vezes nós damos muitas desculpas para não evangelizarmos, e eu quero falar de algumas delas, e eu quero que você reflita nisso. Talvez você tenha dado essa desculpa já para não evangelizar alguém. E uma das desculpas é: pastor, eu não tenho amigos não cristãos. Isso é uma coisa séria. Jesus, a Bíblia diz que Jesus era amigo de pecadores. Nós precisamos correr o risco de seguir o exemplo de Jesus. Você precisa ter amigos não cristãos. Eu sei que você tem, mas às vezes nós arranjamos essa desculpa. Faça como Jesus, tenha amigos não cristãos e os leve até Cristo. Tome cuidado, você é que tem que ser o exemplo. Você não tem que se amoldar às práticas deles, mas você tem que estar com eles, dar exemplo, viver a vida cristã e não perder as oportunidades de falar de Jesus para esses amigos não cristãos. Uma outra desculpa que nós podemos dar é que a evangelização não é a minha praia, né? Talvez você fale: poxa, eu não tenho esse chamado, eu não tenho esse dom, eu não tenho essa capacidade. Isso é para pastores, evangelistas, missionários. Mas a Bíblia diz que Ele entregou essa comissão para toda a igreja, e você também é um sacerdote. Isso é chamado sacerdócio universal dos cristãos. Então Deus também te chamou para ser um evangelizador. Todos temos uma parte vital a cumprir nesse processo. Idem por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Jesus disse para todos aqueles que estavam vendo, não só para os seus discípulos. E é um desafio e uma comissão para mim e para você. Uma outra desculpa que arranjamos às vezes é: pastor, eu não tenho tempo agora. Pois é, nós sempre temos tempo porque é importante para nós. E se nós dizemos que não temos tempo para fazer a vontade de Deus, ou nós estamos fazendo algo que Deus não chamou a gente para fazer, ou então nós estamos fazendo alguma coisa que Deus quer que a gente faça, mas não agora, em outro momento. Então pense a respeito, que é a vontade de Deus que você evangelize, é vontade, isso é certeza. A questão é: o que você está fazendo, está tomando o seu tempo para que Deus não pediu para você fazer, e isso limita o seu tempo de falar de Jesus. Pense nisso. Quais são os vilões do seu tempo? Uma outra desculpa que nós arranjamos é: pastor, eu tenho medo do que os meus amigos vão pensar de mim. Pois é, Jesus não teve vergonha de mim nem de você quando morreu naquela cruz. Ele fez-se maldição por causa de nós. Não se envergonhe do Evangelho de Cristo. Não se envergonhe daquele que não teve vergonha do seu pecado, que não teve vergonha de você. Não se envergonhe. Não ligue para o que os outros vão pensar de você quando você vive uma fé cristã autêntica. Aliás, Jesus nos chama de verdade e de fato para sermos sal da terra e luz do mundo. E com isso fazemos diferença. O cristão verdadeiro, ele é notado, ele é percebido, ele faz diferença. Uma outra desculpa que podemos inventar é a seguinte: pastor, eu vou me limitar a viver a fé diante dos meus amigos, eles vão entender isso. Pois é, a Bíblia tem um ditado muito famoso, uma frase muito famosa, que diz que evangelize sempre, se necessário use palavras. Pois é, esta afirmação não é totalmente correta. Nós devemos viver o Evangelho através da nossa vida, mas nós precisamos usar as palavras. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Você não tem só que viver a sua fé, mas além de vivê-la, você precisa professá-la, compartilhá-la, e isso é através de palavras. Amém? Uma outra desculpa que você pode arranjar:
pastor, eu não sei como começar a conversa. Pois é, você não precisa começar a conversa. Você pode começar esse momento ouvindo as pessoas. Quer momento mais propício para compartilharmos a nossa fé que esse tempo que vivemos de pandemia? As pessoas estão angustiadas, estão tristes, estão necessitadas. Essa é a oportunidade de você ouvi-las. E quando surgir a oportunidade, aí sim, você compartilha a sua fé. Inicie a conversa ouvindo. Ouça o que as pessoas, ouça as demandas, as dificuldades, as lutas, as crises que as pessoas estão enfrentando. Uma outra desculpa que podemos usar também é: pastor, eu não saberia o que dizer quando a conversa começar. Pois é, a Bíblia diz que nós precisamos conhecer a palavra e com certeza você vai saber o que dizer. Por quê? Porque você tem que compartilhar o que Deus fez na sua vida, nada além disto. Deus te chamou para ser uma testemunha, para falar da transformação que Ele fez na sua vida. Você não sabe fazer isso? Contar o que Deus fez na sua vida? Uma outra desculpa que muitos dão é: pastor, eu não sei muita coisa. De fato, você não precisa saber todas as coisas. Você precisa saber do que Deus fez na sua vida. A melhor maneira de crescer nessa área é simplesmente se dispor. Talvez você possa esperar para responder a uma pergunta difícil até que tenha tempo de encontrar uma resposta. Talvez lhe façam perguntas difíceis, mas você não precisa responder no primeiro momento. O primeiro passo é ouvir. O segundo é compartilhar, ser testemunha do que Deus fez na sua vida. Uma outra desculpa que pode surgir é a seguinte: pastor, na tradição da minha igreja, nós não falamos sobre fé pessoal. Mas os seus amigos precisam entender que a mensagem do Evangelho é poder de Deus para a salvação. Dê pequenos passos e tudo se tornará natural. Comece fazendo amizade, comece ouvindo. Naturalmente vai fluir a oportunidade de você compartilhar a sua fé. E uma última desculpa muito conhecida é: a minha igreja tem mais a ver com ensino e adoração do que com evangelização. Toda igreja tem que estar envolvida com a evangelização. Você não pode dar desculpas para a sua negligência em uma área porque a sua igreja tem competência mais em outra. Por amor aos perdidos, aqueles que estão distantes do Senhor, que são importantes para Deus, como você também é, faça todo o possível para alcançá-los pessoalmente ou através da igreja. Hoje nós temos diversos recursos para utilizarmos na evangelização. Temos as redes sociais, o WhatsApp, tantos recursos. Temos o aparelho celular, podemos fazer ligações, podemos mandar mensagens, vídeos, áudios, ou nos encontrarmos pessoalmente quando tudo isso passar. Mas Deus te chama para ser o evangelizador. Isso é uma ordem, essa é uma vontade expressa de Deus. Você não pode ficar de fora. Você precisa ser alguém que promove festas no céu, porque quando um pecador se arrepende, há uma festa nos céus. Lembre-se das 3 verdades que eu disse no início da evangelização. Deus é o primeiro que toma a iniciativa. Antes de você ter o desejo de evangelizar, Deus já tomou a iniciativa de ir atrás daquelas pessoas que estão perdidas. E a vontade dele, com uma segunda verdade, Deus te inclui nesse trabalho. Normalmente ele usa pessoas. Às vezes ele faz coisas sobrenaturais, como fez com Paulo, que estava a caminho de Damasco para perseguir os cristãos, e de repente Deus o derruba e o transforma ali mesmo. Mas normalmente Deus usa pessoas, e Deus inclui eu e você nesse trabalho. Quando pedimos a Ele: Senhor, permita-me compartilhar de Ti com alguém, Ele ouve e Ele te dá oportunidades. E a terceira verdade que eu disse no início: Deus é responsável pelos resultados. Talvez você tenha pessoas que você esteja compartilhando a sua fé, que até hoje não entregaram a vida para Jesus. Pessoas que há muito tempo você tem orado
há muito tempo você tem entregado nas mãos do Senhor alguns que são da sua própria família, que você ama tanto, que você já falou tanto de Jesus e ainda não se entregaram a Jesus. Saiba de uma coisa: o resultado é Deus quem faz. O apóstolo Paulo escreveu certa vez, Paulo, acho que eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Pense nisso, o resultado cabe a Deus, cabe a nós fazer a nossa parte. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor, o Senhor sabe quais as pessoas pelas quais nós temos orado, por quais pessoas nós temos intercedido diante do Senhor e clamado diante do Senhor pela transformação das suas vidas. O Senhor conhece aquelas pessoas que estão no coração desses irmãos que estão aqui comigo orando. Ó Deus, nos dê oportunidades, capacidade, e que a gente jamais encontre desculpas para compartilhar a fé que temos no Senhor Jesus, e que vidas sejam transformadas, não só pelo nosso testemunho de vida, mas através do que nós falamos sobre a fé que temos. Em nome de Jesus, permita-nos, Senhor, ver as pessoas pelas quais nós temos orado, as pessoas diante das quais nós temos professado a nossa fé. Permita-nos vê-las sendo transformadas pelo Evangelho do Senhor Jesus. Nós contamos com a tua ação soberana e poderosa, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que você tenha uma semana guardada e dirigida pelo Senhor, em nome de Jesus. Um abraço e até mais, se Deus assim permitir.